bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. E hoje eu vou falar sobre os patriarcas. No vídeo passado eu falei sobre os primeiros heróis da fé. E hoje eu estarei falando sobre os patriarcas. E o texto que estaremos lendo se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 22. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esse texto, de Hebreus 11, traz muita questão de Gênesis, do livro de Gênesis, histórias que foram contadas no livro de Gênesis, acerca de cada homem, e nesse contexto também mulher, que exerceram a fé deles em Cristo, em Deus. E nesse caso, Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José, eles não viram a promessa se cumprir, mas eles tiveram fé que mesmo que eles não vissem ou vissem de longe, eles adoraram e contemplaram e ficaram felizes em poder participar desse processo até essa promessa chegar, mesmo eles não vivenciando. Mas a descendência após eles, que somos nós, vivenciamos essas promessas que Deus prometeu para a vida deles. E aqui quando ele fala, que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele obedeceu. Lembra quando lá em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele foi obediente de não saber para onde ele ia, o que ele ia fazer naquela terra, mas que ele obedeceu ao chamado do Senhor. Pela fé, ele foi para aquele lugar onde Deus o convocou aí, o chamou para ir. Ele disse: a fim de
de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Se Deus falasse tudo o que ele ia passar até chegar naquela terra, eu creio que Abraão não iria. Mas pela fé, confiando no Deus a quem ele servia, ele foi e recebeu esse lugar como herança, né? Mesmo vendo de longe, né? Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em uma terra qualquer, uma terra alheia. Ele habitou em tendas, então ele saiu da casa da família dele e foi morar em tendas, e os descendentes dele moraram em tendas também. Isaac e Jacó. Isaac, seu filho, que na Bíblia diz como filho único, porque foi o filho que veio através da promessa, né, entre Abraão e Sara. E Jacó, seu neto, filho de Isaac, herdeiros da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então ele ia para um lugar onde Deus queria construir aquele lugar. Que ele diz que Deus, ele é o arquiteto e o edificador. Ou seja, Deus é que planejou toda a estrutura dessa cidade. E ele que ia edificar, ia construir essa cidade. Aí ele diz que também pela fé, a própria Sara, que ela não poderia ter filhos, ela recebeu esse poder de Deus de ser mãe. E mesmo ela estando com uma idade avançada, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, ou seja, quando Abraão orou e Deus concedeu, né? Quando o anjo apareceu e falou que ela iria conceber, e ela riu, e por isso que o nome é Isaac, né? Ela ainda chegou a dizer a Deus que não estava rindo, como pode, né? Mas ela creu, porque aquele que cumpriu, que falou que tinha uma promessa, que através deles dois viria essa promessa, se cumpriu. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir as promessas que ele promete. E ele diz, né, que também de um já amortecido, eu creio que esse já amortecido em relação pelo fato de eles já serem idosos, né? Então pense para uma mulher que viveu casada há muitos anos e não teve filhos, e na sua velhice Deus a presenteia com esse filho. Então, que veio ser Abraão, né, esse pai de multidões, Sara, mãe de multidões. E aí veio essa posteridade toda de uma promessa que Deus fez a Abraão, que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e tão inumerável como a areia que está na praia do mar. E no 13 ele fala que todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, ou seja, sem ver em totalidade aquilo que Deus prometeu. Eles não viram essa posteridade comparada a tão numerosas estrelas e inúmeras como a areia do mar. Eles não viram, mas de longe eles a saudaram e eles falaram, né, que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, ou seja, nós não pertencemos aqui. A nossa morada é em outro lugar. Porque eles estavam desse modo manifestando que estavam procurando uma pátria. E se eles lembrassem de onde eles tinham saído, eles teriam essa oportunidade de voltar. Mas eles aspiravam por uma pátria superior, ou seja, uma pátria celestial, a qual nós buscamos e estar prontos para ir. E por isso Deus, ele não se envergonha deles, porque eles foram chamados por Deus e Deus preparou uma cidade. Lembra que ele fala que o nosso Deus, ele é um arquiteto e edificador? Pronto, ele tem preparado essa cidade para eu e você morarmos. Pela fé, Abraão, Deus trouxe uma nova coisa para poder provar, né, Abraão. Foi fazer a entrega do seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho. E isso nos lembra da história de Jesus. Deus deu seu único filho por nós. Então a gente faz essa analogia, né, com o sacrifício que Abraão fez por Isaac. Ele entendia que mesmo que
fosse cumprido aquele sacrifício, ele cria que, como ele deu uma promessa, a promessa não poderia morrer. Então ele entendeu que Deus poderia sim trazer seu filho dos mortos para que a promessa dele se cumprisse. Porque em Isaac será chamada a descendência dele. E pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. E Jacó, que a princípio era muito enganador, mas que depois que ele tem um encontro com o Senhor, que algo diferente acontece na vida dele, Deus muda o nome dele, né, de Jacó para Israel, que é o pai das 12 tribos de Israel. E Jacó, ele pela fé, quando ele estava para morrer, ele abençoou os filhos de José, que foi o seu filho da mulher que ele mais amava, Raquel. E ele abençoou os filhos de José, que é Efraim e Manassés. E José, próximo do seu fim, ele faz menção ao Êxodo. Ou seja, aí é o período depois que José ele morre. Ele fala, né, antes disso, o que ele quer que faça com os seus próprios ossos e tal. E ele faz menção do êxodo dos filhos de Israel. Ou seja, depois que ele morre, que morre o faraó, que não conhecia essa história do Deus de Israel, o povo de Israel, ele sofre por muito tempo. E depois ele envia Moisés para poder libertar o povo. Então foi isso que ele fala, né, que ele faz menção do êxodo, ou seja, da saída do povo de Israel do Egito para a terra que ele prometeu antes. E eu espero que realmente dê para você entender o exemplo de fé de cada uma dessas pessoas, que eu vou continuar trazendo até no próximo vídeo, para a gente entender e conseguir capturar isso para nossa vida, sabe? Nós precisamos exercer essa fé e saber que quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Nós é que temos que confiar nele e descansar nele de todo o nosso coração. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comenta aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, o que ela fez sentido para a sua vida hoje. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam impactadas pelo Evangelho do Senhor. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.